Hoje o assunto é serviços financeiros no varejo. E, para tratar desse assunto, eu trouxe aqui um amigo de muitos anos, que é o professor Boanerges Ramos Freire, que é o diretor-presidente da Boanerges, uma empresa voltada especificamente para tratar deste assunto que já está há muitos anos no mercado. O Boanerges passou aí por várias empresas, eu conheci há muitos anos atrás, quando eu era diretor da Credit Card. Então, em primeiro lugar, Boanerges, muito obrigado por ceder seu tempo para ilustrar aqui uma das sessões do curso que estamos ministrando. Muito obrigado, Boanerges. Muito obrigado, professor Felizone. Um prazer enorme participar dessa sessão, junto com um grande mestre, um grande formador aqui de conhecimentos e experiências e preparação aí de profissionais executivos para esse mundo da administração, da economia, do varejo, esse mundo da gestão de uma maneira geral, e particularmente desse assunto que a gente vai falar, que é o varejo financeiro, os serviços financeiros no varejo. Eu tenho que registrar também que o Boanerges, na condição de diretor da Credit Card, foi uma das empresas que apoiou o início do Provar em 1992, se eu não me engano. E o varejo de lá para cá vem ganhando aí uma expressão muito grande, particularmente a partir de 94, com o Plano Real. E o que mudou nessa área de serviços financeiros antes e depois do Real, Boanerges? Muito, professor. E ainda continua mudando, e a gente está, no momento, passando por um outro momento de mudança profunda, estrutural, talvez tão grande ou até maior do que foi a mudança que o Plano Real proporcionou. Pouca gente, enfim, ou muita gente não tem idade ainda para lembrar um detalhe do que foi o Real, mas nós temos, né? E muita gente viveu antes do Plano Real, antes de 94, depois do Plano Real até hoje, ou seja, um ambiente inflacionário, com inflação enorme e descontrolada que a gente viveu, e muito oscilante, para cima e para baixo, que dificultava a gestão dos negócios, particularmente a gestão do varejo, que tinha que ficar... Imagina comprar algo por um valor sem saber exatamente como é que você vai precificar e vender isso, sem saber exatamente como formar, né, preço baseado em custos que representam um passado e um futuro bastante imprevisível, né? Um desafio enorme. Imagina prestar serviços financeiros num ambiente dessa natureza. Imagina a volatilidade, o risco envolvido. Felizmente, a estabilização monetária que o Plano Real trouxe em 94 permitiu que a gente tivesse um ambiente muito mais favorável, muito mais previsível, muito mais civilizado, digamos, e aí permitiu com que florescessem várias atividades que antes eram feitas com muita dificuldade. Era realmente restritivo, o ambiente era realmente restritivo, era até ácido para a realização de negócios. De lá para cá, se tornaram mais favoráveis. Mas tem um aspecto positivo também nesse ambiente inflacionário. A gente fala só do lado negativo, o lado positivo é que a gente teve que desenvolver, forçado pelas circunstâncias, um ambiente financeiro, uma infraestrutura financeira, processos de gestão, de liquidação de transações financeiras muito avançados, ou seja, muito à frente de outros países do mundo. Já que de um dia para outro havia variações tão grandes no valor da moeda, e você deixar o dinheiro parado de um dia para outro representava perdas muito grandes, controlar bem isso, gerir bem isso, gerir a cada minuto, a cada hora, a cada dia, captar, aplicar, emprestar,
gerir todos esses processos na vida das pessoas, na vida das empresas e na vida das instituições financeiras, levou a gente a ter um sistema financeiro altamente sofisticado, altamente avançado, baseado em tecnologias muito desenvolvidas, e isso a gente não perdeu, pelo contrário, a gente se manteve sempre à frente, sempre bem desenvolvido até hoje. Ou seja, um dos setores onde a tecnologia é mais bem usada, mais bem empregada até hoje. Essa é uma herança positiva do período inflacionário, mas sem dúvida que a estabilidade monetária foi muito mais favorável do que o ambiente anterior que a gente tinha. Você está tocando num ponto que é de maior importância. Na verdade, em 2008 e 2009, a economia mundial foi impactada por um tsunami, e aqui, sem querer fazer nenhuma alusão política, mas, de fato, a questão foi que foi uma marolinha, não é? Foi uma marolinha exatamente por conta desse avanço que foi propiciado pelas dificuldades imensas que o país vinha enfrentando desde principalmente a década de 50, com uma inflação crescente e explosiva. Não é? E, a partir de 94, certamente, essas coisas mudaram. Acredito que um dos pontos importantes desse movimento é que, e tem até um trabalho interessante lá na universidade, um trabalho de um professor, de uma equipe, mostrando o seguinte, que quando a inflação acelera, você tem uma dispersão grande dos preços relativos, e isso torna a capacidade de avaliação dos indivíduos em termos de preço muito comprometida. Exatamente. Eu gostaria de saber de você o seguinte, então, a partir de 94, você tem uma trajetória de executivo e você tem uma trajetória de consultor. Eu não sei desde quando você está com a empresa de consultoria, desde quando? Pois é, fazendo um resumo rápido da minha vida profissional, agora nesse ano que passou, 2021, eu arredondei duas grandes datas, né? Uma foram 40 anos de vida profissional, ou seja, desde 81 eu estou no mercado, desde o primeiro ano da faculdade, eu fiz economia na USP, lá na nossa escola comum, na FE, na Faculdade de Economia e Administração. Né? Somos colegas, só que eu terminei... Pois é, eu tentei seguir aí os seus passos, o seu rastro, mas, enfim, sempre comendo poeira. Então, eu estudei lá de 81 a 84 na graduação, depois eu fiz o mestrado parcialmente, porque a vida profissional me absorveu. Através da USP, tive a oportunidade de ir para a França e fazer um ano, né, de extensão universitária na ESSEC, na Escola Superior de Ciências Econômicas e Comerciais. Foi através da USP, eu fui escolhido como um aluno para receber uma bolsa do governo francês e ter o apoio, então, da USP e dessa escola. Mas, enfim, isso foi a vida acadêmica. Então, desde 81, começou a minha vida profissional também por causa da USP, porque eu, que em 81, com 16 para 17 anos, ia começar a trabalhar como office boy, era o que era possível para mim, eu tive a oportunidade, dentro da FEA, de ser procurado ali, de procurar, né, e de poder conversar com empresas de auditoria, que naquele ano estavam fazendo uma experiência de programas de trainee para alunos de primeiro ano da FEA USP, especificamente. Isso me permitiu entrar na KPMG, fiquei lá 2 anos, né? Fui de trainee até quase sênior, fui para a Credicar, onde eu já fazia auditoria, fiquei lá 11 anos, fui de analista até diretor de planejamento estratégico e planejamento de marketing, foi quando nós nos conhecemos, lá no início dos anos 90. Depois fui para uma empresa formada por ex-executivos da Credicar, o grupo CSU Card System, e finalmente fui vice-presidente da Visa, ajudei a criar algumas empresas, uma delas é a Alelo, que é líder do setor de benefícios. E há 20 anos, ou seja, desde 2001,
eu lidero uma empresa de consultoria, que tem o meu nome por ser diferente, eu achei que podia valer alguma coisa em termos de marca, né? Bonerges e Companhia, mas eu costumo dizer o que vale mesmo é a companhia de amigos, de clientes, de consultores associados. Chama-se Bonerges e Companhia Consultoria, e a gente é especializado em serviços financeiros. Era até 2 anos focado em varejo financeiro, apenas não, porque é um mundo enorme. Mas de 2 anos para cá, a gente também incorporou o mundo de serviços financeiros B2B, entre empresas, um mundo PJ, do agribusiness até chegar ao varejo. Deixa eu te falar, fazendo essa pergunta, nós vamos revelar um pouco o que o varejo, quais são as preocupações do varejo nessa área de serviços financeiros. Né? A pergunta é exatamente o que a tua empresa faz? Né? Por que as empresas de varejo ou outras empresas, né, te procuram? O que você oferece para essas empresas? E essa pergunta é fundamentalmente para que você tenha a oportunidade de mostrar quais são as preocupações do varejo hoje. Excelente pergunta, e ela me ajuda a responder a razão de ser da nossa empresa de consultoria. E não vou fazer só uma divulgação do que a gente faz, mas vou tentar responder a perguntas, né, que estão na cabeça, que estão no coração, que estão no bolso, digamos, de um varejista, né, que é uma parte dos nossos prospects e dos nossos clientes. Um varejista já tem serviço financeiro entranhado, né, embutido na sua atividade, necessariamente. Porque se ele compra e vende, né, ele necessariamente tem que pagar e ele tem que receber. Ele tem que lidar com fluxos financeiros, fluxos monetários, ele tem que aplicar o dinheiro, ele tem que buscar crédito, ele tem que proteger patrimônio, vidas, enfim, ele tem que contratar seguros, ele tem que fazer gestão também de relacionamento, que é outro assunto que está profundamente, entranhadamente vinculado à gestão financeira. A diferença é que a maioria dos varejistas, ou mesmo de outras empresas, de outros segmentos, não tem consciência disso. Acha que isso é uma atividade meio apenas, acha que isso é uma atividade, é um mal necessário, ou seja, é algo que é indispensável para o seu negócio funcionar, e não vê isso como oportunidade de negócio, de melhorar o seu próprio negócio de origem, o varejo em si, e muito menos ainda como oportunidade de ser um negócio complementar, que alavanque o seu negócio e que gere mais valor para o seu cliente final e para o seu próprio negócio de origem, para os seus acionistas. Então, assim, essa é a primeira grande diferença entre varejistas, digamos, inconscientes, que usam serviço financeiro, são apenas usuários de serviços financeiros, e varejistas conscientes, digamos, em relação a serviço financeiro, que entenderam isso, e alguns entenderam há bastante tempo, e são provedores de serviços financeiros, são participantes ativos dessa cadeia de serviços financeiros e tem um papel aí que gera valor para frente e gera valor para si mesmo. Exemplo prático disso, as empresas, boa parte das grandes empresas do setor de vestuário, né, no varejo, estão falando da Renner, da Riachuelo, estão falando de Pernambucanas, Marisa, etc. Uma lista grande dessas empresas. As empresas têm consciência de que eles precisam, para vender e vender bem, e vender em toda a sua potencialidade, eles têm que parcelar, eles têm que dar crédito, de uma maneira ou de outra. Então, dar crédito pode ser uma atividade que ele vai buscar um parceiro para fazer isso, um banco, uma empresa financeira, de alguma maneira, uma administradora de cartão, uma administradora regional, uma fintech, etc., ou ele próprio, como muitas delas fizeram, inclusive durante o período inflacionário, inclusive durante o período em que os bancos davam muito pouco crédito, e eram muito restritivos, até porque não precisavam tanto dar crédito, né? Eles tinham um grande tomador de crédito, que era o governo, então eles emprestavam dinheiro para o governo, isso era satisfatório, mas voltando, essas empresas que sempre deram crédito para poder vender, e continuam dando crédito até hoje, e sabendo dar crédito, sendo bons gestores de crédito, eles acabam vendendo mais, acabam se relacionando melhor com seus clientes, acabam fidelizando melhor seus clientes e gerando mais resultado. Mas isso não é tão facilmente compreendido
e muito menos gerenciado por quem se mete a participar dessa atividade, porque é uma atividade diferente do varejo. É uma atividade que envolve risco, ela envolve... Muita gente já entrou nisso e já quebrou a cara também. Tem isso também, isso tem que ser levado em conta. Então, não é uma atividade neutra, é uma atividade que envolve, que exige consciência, competência, capacidade de gestão, gestão de risco, né, sobre esse negócio, e uma vez bem feito isso, e dentro das suas possibilidades, pode gerar imenso valor. Mas, enfim, finanças, então, ou gestão de serviços financeiros, é algo fundamental que, se o varejo perceber, e eu estenderia além do varejo para as empresas que vêm para trás, distribuidores, atacadistas, indústria e até o agribusiness, mas o varejo em particular, que é o nosso tema aqui, se eles tomarem mais consciência disso, nunca houve um momento tão favorável como esse que a gente está vivendo atualmente para que serviço financeiro se incorpore, se integre, e não como uma atividade subjugada ou adjacente, apenas complementar, mas como uma atividade integrante da proposta de valor que o varejo tem a levar para o seu cliente. E mais do que isso, para o seu cliente ou cliente do cliente, quando ele eventualmente tem alguma etapa intermediária, e, portanto, ele ainda não é varejista, ele pode ser varejista e mini atacadista, digamos. Às vezes acontece isso, não só num atacarejo da vida, mas mesmo em vestuário e outros setores, existe a venda também em pacote. Mas também para trás, na cadeia para trás, na cadeia de fornecimento. Ele pode, acho que esse é um raciocínio importante, acho que aqui está o núcleo da minha mensagem nessa nossa conversa, professor Felizoni. O varejista, ele está no centro de um ecossistema de negócio, o negócio dele de varejo. Ele tem que saber comprar bem suas mercadorias, seus produtos, ele tem que saber distribuir bem, colocar, expor bem isso, vender bem, etc. Tem que saber receber bem isso. Enfim, esse é o seu ciclo típico de varejo. Em cima desse ecossistema, que é a sua base, que é a sua razão de existir, ele potencialmente pode criar um ecossistema de serviços financeiros integrado ao seu ecossistema de varejo. Não é uma coisa independente, ele não precisa se tornar um banco, uma financeira, isso é só o formato, e hoje, cada vez mais, com Open Bank, Open Finance, ele pode fazer isso de uma maneira muito leve, flexível, e ele ser uma verdadeira plataforma de serviços financeiros, em que ele é o orquestrador desse ecossistema de serviços financeiros, ou seja, ele é o maestro disso, e ele agrega banco A para oferecer uma certa linha de crédito, banco B para outra, uma fintech, uma empresa de tecnologia para facilitar a vida dele e do cliente. E ele pode organizar tudo isso e construir esse sistema que beneficia a sua cadeia para frente, chegando até o seu cliente, sua cadeia para trás, seus fornecedores, e um terceiro público, os funcionários dessas empresas todas, dele próprio, dos seus fornecedores e, eventualmente, de algum intermediário entre ele e o consumidor final. Então, essa é a nossa mensagem aqui, como empresa de consultoria, que a gente não só tem passado como ideia, como teoria, mas como prática. A gente já tem feito vários projetos em cima desse conceito que vira prática, que vira gestão e que vira resultado relevante. Você falou de resultado relevante, e acho que você fez uma alusão àquilo que eu tenho presente, que é a atividade de varejo, uma atividade de ligação. Liga alguém que quer comprar com alguém que quer vender, é uma atividade, não é um setor. Não é? E pensando dessa forma, eu te perguntaria o seguinte: um negócio, né, um negócio de serviços financeiros, acoplado ou dentro da lógica de uma operação de varejo, bem feito, representaria quanto hoje do resultado de uma operação? Quer dizer, quanto isso agrega a um resultado da operação comercial? Excelente pergunta, porque, enfim, como eu disse em algum momento aí da nossa fala, da nossa conversa aqui,
a gente tem que falar ao coração, à mente, né, do varejista, mas tem que falar ao bolso dele também. Ou seja, onde que fica mais sensível, né? digamos que para a maioria é a parte mais sensível do corpo. Né? Então, a gente já fez levantamento sobre isso, e a gente continuamente acompanha isso, daquelas empresas que têm informação mais detalhada, que, enfim, que têm ações na bolsa, que expõem mais detalhes da sua operação. E é impressionante. A gente foi exatamente atrás de responder isso que você está perguntando, professor. O mundo de serviços financeiros para um varejista pode representar, em alguns casos, tão pouco quanto 10%, 5% a 10%, nos casos mais singelos, sabe? Nos casos onde ele não entrou muito, ele entregou na mão de um banco. Em alguns casos, ele chega a representar mais de 100%, ou seja, porque ele tem prejuízo no seu negócio de varejo e tem lucro no seu negócio financeiro. Isso é o que acontece ainda, só não está acontecendo no balanço, porque eles mexeram. Aconteceu durante muito tempo os balanços da Pernambucanas, e eles rebalancearam, e acontece hoje, e acontece há vários anos, com os balanços da Marisa. Ou seja, esses negócios têm prejuízo no varejo de origem e têm lucro, um bom lucro no mundo financeiro, e é o mundo financeiro que garante que essas empresas continuem eventualmente no positivo ou diminua o tamanho do seu prejuízo. Mas, enfim, empresas saudáveis, tirando esses extremos, nós estamos falando aqui de 30% a 50% de resultado, do resultado total. Ou seja, quando é 50%, nós estamos falando que o serviço financeiro representa tanto quanto todo o resultado saudável do mundo de varejo tradicional. Ou seja, não é um assunto para ser tratado como um anexo, um adendo, uma gerência, um assunto de somenos importância e subordinado, digamos, a toda a lógica tradicional do varejo. Essa é a maneira distorcida de olhar. Mas, por favor, você quer me perguntar? Não, mas você está me lembrando num período em que a economia estava muito desorganizada, mas eu lembro de uma propaganda que se fazia no Estadão, eu devia ter recortado, não é? Que era a seguinte: uma das grandes empresas de varejo dizia o seguinte: compre aí uma geladeira, televisão, pague 8% ao mês e nada mais. 8% ao mês e nada mais. Né? Então, mas agora, dando sequência ao que você está colocando, como é que você aconselha, quais são as características daquele varejista que deveria incorporar, deveria internalizar esse serviço, e as características daquele varejista que deveria terceirizar essa atividade? Quando é que é bom terceirizar? Quando que é bom internalizar essas atividades? Claro que nós já vimos que muito, você mencionou isso, é verdade, tenho conhecimento, aqui não é o caso de nominar, mas diversas empresas que quebraram, não é? Num passado recente, exatamente por não operar essa concessão de crédito, a administração desses fluxos de uma maneira adequada. Pois é, o primeiro elemento desse processo, antes de definir o como, né, é definir o porquê, né, o propósito. Quer dizer, por que ter serviço financeiro no varejo? Por que um varejista deveria, de alguma maneira, prover direta, indiretamente, tal serviço financeiro, indo além, digamos, do estritamente necessário? Porque isso melhora a dimensão, melhora a geração de valor do seu negócio, melhora a sua capacidade de atender necessidades do seu consumidor, que sem isso ele não atende, ajuda ele a vender mais, ajuda ele a entender, a conhecer melhor o cliente, porque ele passa a ter mais informações sobre o perfil e comportamento desse cliente, ajuda ele a gerir melhor o seu próprio negócio, ajuda ele a gerar mais, a ser mais eficiente e reduzir custos, ajuda ele, inclusive, a gerar mais lucro, mais resultado. Né? Então, assim, faz sentido ter serviços financeiros voltados para frente e aí estender também para trás, para fornecedores e para funcionários. Agora, como fazer isso é que é a questão que você está trazendo.
O que faz sentido fazer dentro de casa, o que faz sentido fazer fora? Aí depende das características do varejista. Depende, primeiro, do seu perfil, do seu apetite a risco. Algo que é subjetivo, né? Algo, mas que é fundamental. Ou seja, se ele tem medo de se expor ao risco de crédito, se ele acha que o risco de negócio que ele já tem no varejo já é mais do que suficiente, ele não quer mais correr riscos além disso, aí faz sentido ele procurar um parceiro para tomar esse risco e obter os resultados disso, e também com competência para fazer isso, e remunerá-lo, porque, no fim das contas, o que ele está fornecendo? O balcão, o acesso aos seus clientes. Ele está dando a possibilidade desse agente de serviços financeiros obter resultado em cima da sua base de clientes, com acesso à sua rede de distribuição de serviço financeiro. Então, esse é o modelo mais simples, mais básico, mais controlado, mais restrito também. Você não corre nenhum risco, em princípio, mas também a sua remuneração é bem menor. E não é passar disso para o outro extremo, ter uma financeira, ser um competidor em relação a bancos, etc., que é o outro extremo. Você está na ponta, né, do mercado, como muitas dessas empresas do mercado já fazem. Tem seu banco, sua financeira, tem sua gestão, toma seu risco e também obtém bastante resultado. Tem um espectro aqui de possibilidades nesse caminho. Você pode evoluir gradualmente aqui, degrau a degrau, tal, subindo aqui nesse mundo de mais envolvimento, mais risco também, mas também mais competência, mais desenvolvimento e também mais resultado, mais domínio sobre essa atividade. E aí, a regulagem de onde faz mais sentido para você depende da sua situação, do seu apetite, do seu funding, né? do seu funding próprio, acesso a funding, a recursos financeiros para bancar também essas operações. E é por isso também que muitas empresas dessas contratam a gente, como uma empresa de consultoria, para ajudá-los a decidir o que é melhor para elas, diante do que existe, e depois para implantar aquilo que elas decidiram com o nosso apoio. Hoje, as grandes empresas, elas, na sua maior parte, internalizam essas atividades, professor Bonelis? Se você olhar em quantidade de empresas, a maioria das empresas é pequena, né? É micro e pequena. A maioria das grandes. Perdão. Das grandes, a maioria, então, em quantidade, ainda não tem consciência, por incrível que pareça. A maioria ainda está naquela zona que eu mencionei agora há pouco, naquela zona da inconsciência. Serviço financeiro é um mal necessário que eu tenho que tocar, eu faço aqui, eu tenho que aceitar cartão, eu pego uma empresa de cartão. Aí eu tenho que vender parcelado, eu pego uma financeira aqui que parcela para mim, mas assim, mal necessário, ele não tem nem consciência do assunto. Daquelas que já têm consciência, que é uma parcela menor disso, certamente bem menos do que metade dessas empresas, aí tem aquelas que vão desde esses extremos de fazer alguma coisa já mais ousada inicialmente, até aquelas que foram para a ponta, que são donas do seu próprio banco, como o Carrefour. O Carrefour tem o seu banco, só que ele quis diluir um pouco do risco e ele tem o Itaú como sócio. Só que ele não entregou para o Itaú a gestão, como outros entregam quando são sócios de um negócio. Ele tem 51% do Banco Carrefour, o Carrefour, e o Itaú tem 49%, mas ele não abriu mão da gestão. A gestão de todo o negócio do banco está dentro da estrutura do Carrefour. E o Itaú chega a reconhecer que achava que ia ensinar o Carrefour, não, ele está aprendendo com o Carrefour nesse mundo de crédito no varejo, desse mundo de crédito para um consumidor de supermercado, que é bem diferente de outros tipos de clientes. Essa é a grande vantagem do varejo, porque ele está na ponta, né? Ele está em contato com esse cliente, ele tem essas informações e tem, vamos dizer assim, potencialmente condições de desenvolver essa gestão com mais competência. Bom, eu queria te agradecer, mas antes de terminar essa agradável conversa, você é nosso colega lá da USP, você se formou em economia, como eu me formei em economia, e nós estamos falando para alunos da USP, não é? E você tem uma carreira assim, exitosa nessa área de, vamos dizer, muito próxima
né, o varejo de serviços financeiros. Que mensagem você daria para esses nossos alunos, não é, em termos de carreira, de orientação para a sua vida futura? Que boa oportunidade essa de falar aí para alunos que estão na USP, que já têm, digamos, essa conquista e esse privilégio de estar na USP, estar estudando numa das melhores universidades do mundo, né? Certamente uma das melhores, o top, né, do Brasil, uma das melhores do mundo, e ter acesso a professores de alta qualidade, a alunos, a colegas, a recursos, a conhecimento de primeira linha, de primeira ordem. Mas, enfim, isso dá potencial, mas não dá efetividade, né? Para se transformar em efetividade, é preciso transformar isso em uma carreira profissional que faça sentido. E trazendo essa carreira para esse mundo, que acabou me escolhendo, né? Eu me sinto privilegiado nesse sentido, me sinto agraciado, digamos, porque esse mundo me escolheu, não foi uma decisão. Estando no primeiro ano da faculdade, como eu contei a minha história, eu não sabia de tudo isso, mas eu tive a oportunidade de ser escolhido e confirmei esse caminho e recomendo muito esse caminho, não porque eu o fiz, mas porque o caminho ou o campo, que eu chamo de serviços financeiros, mais amplamente, e que hoje tem muito mais oportunidades do que tinha no passado, que era basicamente trabalhar num banco, né? A maioria das pessoas era trabalhar em banco, tanto que tinha muito engenheiro que ia trabalhar em banco, né? Ou seja, ter habilidades quantitativas. Hoje é muito mais do que isso. Hoje envolve trabalhar no varejo, em banco, em fintechs, em empresas de tecnologia de serviços financeiros, isso envolve trabalhar em órgãos eventualmente reguladores, isso envolve trabalhar em associações ou na própria vida acadêmica, né, ligada a esse tema, mas esse é um tema pulsante, esse é um tema que já se desenvolveu muito e ainda tem muito potencial para se desenvolver. O Brasil ainda está engatinhando por tudo que já se desenvolveu em serviço financeiro, tem a ver com o mundo de meios de pagamento, pagar e receber, tem a ver com o mundo da intermediação financeira, né, poupança e crédito, fazer a ligação desses dois lados, tem a ver com o mundo de seguros, digamos, aí, né, tomar risco e se proteger, né, o patrimônio, a vida, e tem a ver também com esse elemento que junta tudo isso, que é um modelo de relacionamento com esses clientes, né? Fidelização, gestão de relacionamento e recompensa pela fidelização, que se integra a isso. Ou seja, não é serviço financeiro em si, mas é que dá a cola necessária para fazer com que o serviço financeiro seja relevante e esteja presente na vida. Ou seja, há múltiplas oportunidades profissionais nesse campo. E aí o que eu recomendo é primeiro se atualizar, se informar, ler sobre o assunto, procurar pessoas que atuam nesse setor e ouvi-las sobre a realidade desse setor, os seus prós e contras, e se for me ouvir, eu vou certamente recomendar que vale a pena experimentar. E se você sente, né, que essa atividade ressoa, né, faz sentido para você, siga adiante, porque o que não falta nesse setor é oportunidade. Mesmo com a economia com problemas, né, andando de lado, andando para trás, esse é um setor que não para de crescer, porque tem muito espaço ainda para ser explorado. Professor Boanerges Ramos Freire, nosso colega, muito obrigado pelo seu valioso tempo. Um abraço e, se quiser falar alguma coisa aqui no encerramento, a palavra é sua. Foi um grande prazer, professor Felizoni, um grande prazer, através desse vídeo, conversar com os alunos da minha amada escola e da FE, da USP. Estou à disposição, inclusive, para continuar essa conversa para quem tenha mais interesse. Um grande abraço e sucesso. Muito obrigado, professor.